Amém, queridos irmãos, chegamos à terça-feira, primeira semana de um novo volume do Alimento Diário intitulado Escolha a Vida. O título desta primeira semana, Dar Nossa Vida pelos Irmãos. O título da terça-feira, O ambicioso Lúcifer torna-se um maligno. E o versículo, Salmo capítulo 2, versículos 7 e 8. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, por mais um dia. Que nesse dia, amado Senhor, nós possamos desfrutar das tuas misericórdias que se renovam a cada dia. Sem as tuas misericórdias, nós já teríamos sido destruídos. Tu és um Deus bondoso, misericordioso, cheio de luz, cheio de graça. E isso também nós te pedimos nesse dia, amado Senhor, a tua luz, a tua graça. A tua graça nos basta, pois a tua graça é a tua própria pessoa, a tua presença em nós, fazendo-nos avançar, como a unção que nos mostra todas as coisas. Nesse dia e em toda a nossa vida, nós queremos desfrutar de tua graça, desfrutar as riquezas contidas na tua palavra, as quais o Senhor tem feito fluir como um rio para cada um de nós, um rio de graça, um rio de vida, um rio que nos conduz para a tua presença. Obrigado, Senhor. Jesus é o nosso Senhor. Muito bem, queridos irmãos, o título desta terça-feira é O ambicioso Lúcifer torna-se o maligno. No capítulo 3 de 1 João, versículo 11, João diz, porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros. E aí no versículo 12, ele cita Caim e ele cita Satanás, falando o maligno. Então ele diz assim, não segundo Caim, que era do maligno e assassinou a seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Eu vou ler aqui na página 8, primeiro e segundo parágrafo, falando exatamente da transformação de Lúcifer em Satanás. Em nosso homem natural, somos egoístas, só amamos a nós mesmos e não temos a capacidade de amar o próximo como a nós mesmos. O apóstolo João afirmou que Caim era do maligno, fazendo uma referência a Lúcifer, um dos primeiros anjos criados por Deus. Ele foi criado perfeito, belo e cheio de sabedoria, mas se rebelou contra o Senhor e se tornou um opositor. Tornou-se Satanás, que significa adversário de Deus. Por ocupar uma alta posição devido à sua criação perfeita, ele se exaltou, querendo ser semelhante ao Altíssimo. Então você vê isso lá em Isaías 14, versículos de 13 em diante. Vou continuar lendo. Ele almejava ser o principal dentre os anjos e assentar-se ao lado do Altíssimo no monte da congregação nas extremidades do norte, onde está o trono de Deus. Mas Deus já havia determinado em seu propósito eterno que Cristo reinaria sobre as nações, conforme está escrito em Hebreus 1, versículos 1 e 2. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Então, o lugar que Satanás queria, quando ele diz assim, eu quero ser semelhante ao Altíssimo, então ele queria o lugar de Cristo, o herdeiro de todas as coisas. Agora veja, mesmo sendo herdeiro de todas as coisas, o que o Senhor precisou fazer? Ele, como um homem, veio a essa terra, esse mundo, e ele viveu não como um Deus exaltado, adorado. Ele, como Paulo diz em Filipenses, ele subsistiu em forma de homem. O que é subsistir? Quer dizer que ele teve uma existência inferior. Ele era o próprio Deus, mas ele viveu como um homem, limitado. Um exemplo, que não atinge, lógico, mas talvez clareie um pouco, seria você, como um homem, passar a viver como um cachorro.
Você não fala mais, você só late. Você não anda mais ereto, você anda ali ajoelhado como um cachorro. Você espera para te alimentar, enfim. Isso é uma subsistência. O cachorro ele não pode escolher outra vida, ele é um cachorro, mas um homem não é um cachorro. Então, quando o Senhor Jesus, ele, sendo o próprio Deus, ele se limita à carne e à semelhança de carne do pecado, ele está subsistindo em forma de Deus. E ele não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, ele se esvaziou, assumiu a forma de um servo, um homem, e ele foi reconhecido em figura humana. Assim mesmo se humilhou e se tornou obediente até a morte, e morte de cruz. Então, o que o Senhor Jesus fez foi o caminho inverso ao caminho de Satanás. Satanás quis alcançar o poder, a glória, através da rebelião. Ele olhou para si mesmo, contemplou a sua perfeição, a sua beleza e se achou no direito de ter o lugar que é de Cristo, de ser semelhante ao Altíssimo, de estar acima de todas as estrelas do céu, quer dizer, de todos os outros anjos criados por Deus. Então, hoje, há o caminho de Satanás. E hoje também há o caminho do Senhor Jesus. Para nós irmos para a glória, para nós entrarmos no reino, entrarmos na glória, nós trilhamos o caminho do Senhor Jesus. Satanás significa adversário e diabo, acusador. Qualquer coisa que implique em oposição, implique em acusação, é o caminho de Satanás. O caminho do Senhor é um caminho de se humilhar, de se tornar obediente, é o caminho da obediência. Então, querido irmão, querida irmã, quando você estiver trilhando um caminho, tiver que tomar uma decisão, lembre-se, qual é o caminho tomado por Satanás, que se achava no direito de ter aquilo que ele queria, de ter o lugar de Cristo, de ser o rei sobre tudo. E qual é o caminho do Senhor Jesus, que sendo o herdeiro por direito, desceu para servir, para ser um servo. Sendo rei, ele viveu como um servo. Ele se entregou e foi obediente até a morte e morte de cruz. E esse trecho de 1 João 3, ele faz alusão a Caim. Primeiro, ele diz que a mensagem que nós ouvimos desde o princípio é que nos amemos uns aos outros. E aí ele mostra, não segundo Caim, que era do maligno e assassinou seu irmão. Se você se lembrar da história, Caim, tudo começa, irmãos, porque Caim, ele resolve seguir o seu próprio caminho, a sua própria ideia do que seria agradável a Deus. Então é muito provável que Adão e Eva tenham contado para os dois toda a história, o que significava o pecado, que o homem agora precisava de um animal como sacrifício para morrer em seu lugar, para agradar a Deus, para que o homem continuasse tendo a presença de Deus. E como nós vemos em Gênesis 4, apesar de o homem ter saído ter sido expulso do jardim do Éden, Deus ainda falava com o homem. Ele fala com Caim. Então, veja, como é uma questão de escolha. Abel, sabendo disso, ele sabia que o homem precisava do animal, então ele virou pastor de ovelhas. E baseado na palavra de Deus e na necessidade do homem, é que ele fez a sua oferta das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Abel ofertou de acordo com a palavra e a vontade de Deus. Ele foi obediente. Caim, talvez com essa empáfia, essa arrogância, pensou, a terra está amaldiçoada, então eu vou trabalhar, sou um lavrador, Caim era um lavrador, sou um lavrador, eu vou trabalhar na terra e mostrar como eu consigo tirar dessa terra amaldiçoada um fruto e vou entregar a Deus para mostrar como eu sou bom. O resultado, a oferta dele foi recusada por Deus. Nós temos ouvido muito, o Senhor ele não quer algo que venha da sua capacidade. Isso se reflete na igreja. Paulo, ele disse para os coríntios, em 1 Coríntios 1, versículo 26, ele diz assim, irmãos, reparai, pois, na vossa vocação.
visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. Escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Deus escolheu as humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são para reduzir a nada as que são. Esse é o princípio de Deus. Deus, ele escolhe aqueles que nada são, os desprezados, para que o poder seja dele, para que a glória seja dele. Agora, o que Caim representava? Caim representava o caminho do maligno. A oferta de Caim representava alguém que achava que poderia fazer a obra de Deus de acordo com a sua capacidade, com a sua sabedoria, de acordo com o que ele, trazendo para nós hoje, de acordo com a interpretação que ele tem da Bíblia e das coisas espirituais. Eu vou dizer novamente, irmãos, o caminho de Deus é o caminho da obediência. Isso é algo que Caim não aprendeu nem quando Deus falou diretamente com ele. Deus falou. Ele disse a Caim, ele perguntou, por que o seu semblante está caído? Caim não respondeu. Na verdade, se você notar em Gênesis 4, Caim foi arrogante até contra o próprio Deus. Isso é perigoso, porque se nós temos essa atitude arrogante, uma hora nós vamos ser arrogantes contra a palavra de Deus. Então, quando Deus perguntou por que Caim estava com o semblante descaído e por que ele está virado, o Senhor disse para ele, se você proceder bem não é ser bonzinho. Proceder bem é o que Abel fez, é andar de acordo com a palavra e a orientação de Deus. Se procederes bem, não é certo que serás aceito. Se todavia procederes mal, repito, proceder mal é andar fora dos princípios de Deus. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. Quer dizer, ele está ali esperando. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Ou seja, o pecado, ele está à porta e ele sempre vai lançar contra nós ideias, desejos, emoções para nos fazer cair, para nos fazer ir contra a palavra de Deus. A ti cumpre dominá-lo. Naquele período não havia ainda o Espírito. Então, para o homem era difícil dominar o seu desejo, o pecado, enfim. Mas hoje, irmãos, nós temos a lei do Espírito e da vida. Hoje nós temos o nome do Senhor, a palavra. Nós temos a imersão, todas essas ferramentas que é para colocar nossa mente no Espírito e aí dominar qualquer desejo, qualquer emoção, qualquer coisa que venha do pecado, que passe pela nossa alma, que queira nos fazer sair da presença de Deus. Lembre-se desses princípios. Vamos trilhar o caminho de Abel, que é o caminho do Senhor Jesus. E vamos rejeitar o caminho de Caim, que é o caminho do maligno. Que o Senhor te abençoe grandemente nesse dia. Lembrando, estamos colocando essas gravações no canal do YouTube da Igreja em Ribeirão Preto. Jesus é o Senhor.